Tudo bem? Começa agora o podcast. Este é o primeiro, então certamente vai ter problemas de técnicos, problemas de iluminação, problemas de áudio, mas a intenção é boa. E hoje, então, para abrir o podcast, o primeiro, eu convido eu mesmo. Então, o nosso convidado de hoje é o jornalista, professor, mestre e doutor em comunicação, Cláudio Mércio. Mas ele não vai falar sobre comunicação e essa área. O assunto aqui é outro, porque aqui é o podcast. Podcast. Bom, muito legal te receber aqui, Cláudio Mércio. Obrigado por ter aceito o convite do podcast. E aqui é um podcast rapidinho, então poucas perguntas, e aí nós vamos direto ao assunto. No início eu já disse que tu não vai falar de comunicação, de jornalismo. Aqui o assunto é música. Recentemente tu te envolveste em um novo projeto do Carlos Gervasi, o projeto Replicante Apaixonado. E a primeira pergunta é essa: como tu te tornou o baterista do Replicante Apaixonado? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É muito legal assim quando alguém me convida, mesmo que seja eu mesmo, para falar sobre música. E nesse caso ainda, mais legal ainda, porque é de um projeto muito bacana. Isso começou em abril. Eu recebo uma mensagem do Gervasi, do Carlos Gervasi, via ali um Messenger do Facebook, e ele ali me diz que está montando um show para o mês seguinte e que estava formando a banda e me convidou então para ser o baterista. Eu não pensei duas vezes, né, e aceitei. Depois até eu achei assim que eu aceitei meio, sim, eu quero, algo assim. Depois fiquei, peraí, cara, eu respondi assim tão mal, cara. Eu tenho que mostrar que eu tô afim disso. Aí mandei uma mensagem por WhatsApp, assim, reforçando. Cara, eu tô muito afim. Porque eu tenho uma relação assim com o Gervasi que começa lá no final dos anos 80. Ele foi meu professor na faculdade de jornalismo, meu orientador de monografia. Então, meu trabalho de conclusão, que era sobre, né, um filme do Hitchcock, foi orientado pelo Gervasi. E depois, né, nos anos 2000, eu vou me tornar professor e colega dele. Né? Vou dar aula na mesma faculdade em que eu estudei e que ele, enfim, né, era professor. Então a gente tinha essa relação, né, de proximidade, enfim. Então, quando bate aquele convite, eu fiquei muito afim. E aí o projeto, né, é o Replicante Apaixonado. São as músicas que o Gervasi fez, né, para lá na época dos Replicantes, tá? Com essa temática, entre aspas, romântica. Ou talvez o Gervasi, até me ouvindo falar, diga, não, entre aspas, nada. São românticas mesmo. Então isso é legal. É um projeto, vamos dizer assim, autoral. São músicas que o Gervasi compôs ao longo da vida. Então eu fiquei muito feliz assim, em receber ali, né, aquele convite. Aí ele me manda a lista das músicas que iam fazer parte do show. Era cerca assim, de umas 15 músicas. Aí eu sempre faço assim, né? Eu vou escutando as músicas e vou fazendo tipo um mapa. Ah, legal, tem uma virada aqui. Mas também é legal porque quem me convida para tocar já sabe, assim. Eu não vou tocar igual a música. Eu vou botar ali a maneira, a minha interpretação, né, de como eu acho que a bateria funcionaria legal naquela música e com, claro, a minha capacidade de tocar. E o legal desse projeto, enfim, é que ele é uma super banda. Tá? Isso me deixou assim muito afim de tocar. Bacana ouvir essa história e como as coisas são interessantes na vida, né? Como às vezes o cara tá em casa e recebe uma mensagem e de repente tá tocando aí numa banda bem legal. E como eu falei em banda bem legal, queria que tu falasse um pouquinho aí quem são os músicos que estão fazendo esse show do Carlos Gervasi, o show Replicante Apaixonado. Eu chamei assim de uma super banda, e aí até não me incluo nesse super aí, porque a banda ela tem os caras aí da história do rock do Rio Grande do Sul. O Carlos Gervasi, tá, que faz o vocal,
que foi o cara que idealizou esse projeto, né? O Gervásio é um dos fundadores dos Replicantes, a banda que eu vi bastante show. A partir do momento que lá no final da minha faculdade o Gervásio era meu orientador, eu acabava indo nos shows do Replicantes. Então, claro, eu conhecia o repertório, também escutava bastante, né, as rádios da época, e inclusive eu tenho uma relação assim que eu digo com o Replicantes, de ter comprado o primeiro, né, disco, esse compacto duplo porque 2 músicas de cada lado. Hoje isso é uma raridade, é muito, enfim, procurado por fãs do mundo inteiro, não tô falando bobagem, tá? E aí eu guardo esse aqui, assim, é meio que uma relíquia, tá? Porque esse aqui é o da época. Ele teve um relançamento, mas o que vale mesmo é esse da época. Acho que eu mostro aqui, né, na câmera, enfim. Então eu já tinha, até brinquei, fiz uma postagem, eu não sou um oportunista que começou a tocar rock gaúcho agora. Eu já tinha uma relação com isso. Então o Gervásio faz os vocais, na guitarra tem o Júlio Cascais, tá? Que entre vários trabalhos foi guitarrista do Júpiter Apple, tá? O Júpiter Maçã. No sax, tá? A banda Replicante Apaixonado, o projeto Replicante Apaixonado conta com o Quindim, tá? Que enfim, né? O Quindim, a gente ficar apresentando o Quindim pode ser quase ofensivo. O Quindim é o grande cara aí do Garotos da Rua. Banda que estourou nacionalmente, banda gaúcha, que realmente, sabe, a gente fala uma banda gaúcha de rock que estourou, o cara não tem como não falar no Garotos da Rua. Eu tinha o primeiro disco do Garotos da Rua, e por algum motivo, algum amigo meu que eu emprestei, eu perdi ao longo dos anos. Eu lamento, porque eu gosto de guardar meus vinis, enfim, e faz falta aí na minha coleção. E no baixo tem o Flávio Santos, o Flu, que também, assim, eu conheci ele agora, assim, pessoalmente, nesse projeto, mas, The Fala, ele foi o baixista do The Fala, né, mas tocou outros instrumentos também, em discos que eu adoro, que estão entre os meus discos preferidos do rock gaúcho, né, o primeiro do The Fala, é aqui, né, enfim, tá? Eu amo esse disco, quando eu escutei a primeira vez, meio que eu não acreditava, assim, como assim, cara? Isso aqui tá sendo feito no Rio Grande do Sul. Eu conseguia ouvir aqui influências de bandas do post-punk, como Gang of Four, coisas que eu gostava pra caramba e que na época, pré-internet, enfim, eram muito difíceis, assim, de a gente conseguir escutar. E outro que eu gosto muito do The Fala, eu tenho o segundo disco, mas também tá desses aí que ao longo dos anos desapareceu, o terceiro do The Fala, que também é um disco, assim, que eu acho maravilhoso. Então, de repente, de uma hora para outra, eu tô tocando bateria numa banda com os caras que eu escutava. Como assim, cara? Em caras que eu ia, né, aos shows, né? Jamais que um dia, pensei assim, um dia eu vou estar, né, no palco com esses caras. Então, para mim, isso, assim, é muito legal. Então, eu digo, é uma super banda. Aquele conceito, assim, né, os caras faziam umas super bandas lá nos anos 70, pegava o cara de bandas famosas, né? Então criavam os tais supergrupos. É isso, tá? É a minha visão, porque os caras são muito bons. E aí, a partir disso, então, o convite, a gente faz, assim, até poucos ensaios, né, para fazer o primeiro show, que acaba acontecendo em maio no Teatro Fuga. Depois a gente fez um segundo show, que foi bem legal, que era uma ideia de um show-ensaio, que a gente fez no Marquise 51. Então foi legal, assim, acho que aí a banda já é o segundo show, a gente já tá mais entrosado, enfim, embora eu não, mas eles em si já tocaram várias vezes juntos. Então acho que foi um show que funcionou legal. Eu achei assim que o show tava, sabe, a banda tava porrada, mas tava coeso, tava funcionando muito bem. A gente tem um problema, enfim, que é uma questão às vezes de agenda, todo mundo é muito ocupado. Então agora a gente meio que deu uma parada, mas a gente agora tem show então agendado para outubro e novembro. Então em outubro e novembro é só procurar nas redes sociais. Carlos Gervásio aí com o show Replicante Apaixonado vai estar de volta. Então a banda, enfim, mais próximo, retoma os ensaios, vamos discutir se vamos acrescentar mais músicas, enfim. No segundo show já tinham músicas que a gente não tinha tocado no primeiro, porque eu acho que isso é legal.
o público vai, né? E aí, pô, será que vai ter algo novo? Aí tu chega lá e toca 2 músicas que tu não tocou antes, enfim. Acho que valoriza a grana lá que o cara pagou pelo ingresso. Então, aguardem que vem mais show por aí. E o teu estilo de tocar a bateria? O Replicante Apaixonado exigiu alguma mudança, um repensar a maneira de tocar, ou tu segue tocando como sempre tocou? Para mim, como baterista, foi bem interessante, porque eu sou um baterista assim, ó, eu sou um baterista, eu brinco assim, né, de vez em quando, eu já dei grandes paradas, eu toquei bastante, parei, aí um pouco antes, nem tão pouco antes, assim, uns anos antes da pandemia ali, o Zé Carlos de Andrade, um amigão meu, me convida para entrar na banda dos professores da Famecos. E aí é uma banda que foi legal, porque a gente fez muito show, e foi uma experiência interessante, porque a gente fez uma sequência de shows com a orquestra da PUC. Tipo, tá, eu que já fico meio assim, como é que eu tô tocando com os caras aí que fizeram a história do rock gaúcho? Já acho muito pra mim, e aí imagina anos antes, quando eu tava de repente de uma hora para outra, fazendo shows com uma orquestra. Então foi um projeto muito bacana, a gente fez realmente assim, diversos shows, né? Depois a universidade acabou demitindo toda a orquestra, e aí, enfim, obviamente a gente não fez mais show com a orquestra. Então, mas era um som ainda, dentro dessa proposta, a gente tocando rock com a orquestra, que eu acho que eu tocava muito contido, preocupado, enfim. E agora, com esse projeto, eu pude colocar, eu acho, mais a minha bateria ali, as coisas que eu acredito, né, de como tem que funcionar, né, esse instrumento dentro da música. Há uns anos eu vi uma entrevista de um baterista chamado Matt Johnson. Não é um cara super conhecidão, enfim. Eu gosto dele porque eu acho ele o melhor, pior baterista. Que é no sentido assim que ele não é um cara que está lá para fazer 1 milhão de notas. Ele até defende o contrário. É menos notas, mas elas no momento, na hora certa. E ele é um cara também muito preocupado com o som da bateria. A caixa dele, o som de caixa dele assim, é maravilhoso. E se tu escutar, tu sabe que é o som de caixa dele. E ele tem uns conceitos muito interessantes de pirâmide, de tu pensar o que está conduzindo, né, a música naquele momento em si na bateria. É o bumbo? Ok, te concentra nele. Tá? É o ride, né, o prato de condução. E aí eu acho que eu consegui nesse projeto colocar isso um pouco do que eu acredito, assim. Então eu vejo que tem músicas assim que é no meu hi-hat ali, né, que está conduzindo ali, tá ali, minha concentração tá ali. E esse lance das economias de notas também passa a ser importante. Vamos dizer assim que a qualidade do som da tua bateria tá nas notas, não nas que tu botou, mas muitas vezes nas que tu deixou de fora. Uma lata de sardinha, ela tem qualidade não pela sardinha que ficou lá dentro, mas para as que foram descartadas. E um pouco tem, assim, é uma filosofia, de repente você vai achar meio estranho o que eu estou falando, mas que eu acredito bastante. Então acho que nesses shows do Replicante Apaixonado, eu estou conseguindo colocar a minha bateria. Tá? Um kit mais reduzido, que me interessa que venha o groove forte. Acho que é isso que vai fazer funcionar esse repertório escolhido e composto, com algumas exceções, pelo Carlos Gerbasi. Queria agradecer muito a tua presença aqui, Cláudio Mércio. Tenho certeza que os shows, os próximos, já os 2 primeiros foram, né, como tu contaste aqui, bem bacana, e tenho certeza que os próximos ainda vão ser melhores. Então, né, gostaria de convidar todos os nossos seguidores do podcast que fiquem atentos às redes sociais minhas, ou melhor, do Cláudio Mércio, para saber aonde, quando, como, horário que vai ter show do Carlos Gerbasi e o Replicante Apaixonado. Então, mais uma vez, agradeço a presença. Muito obrigado. Vem na luz da lua me fazer sofrer. Minha alma é tua.
Podcast.